Nós queremos cumprimentar a todos os alunos, todos os ouvintes e participantes do nosso blog Aulas de Escatologia do Pastor Danilo, como também o nosso canal no YouTube que tem vinculado às aulas de escatologia. Nós estamos tratando essas aulas dentro de uma sequência sistemática, ou seja, acompanhando um aspecto dos assuntos dentro de uma cadeia sequencial. Nós vamos falar esta noite sobre as 70 semanas, que foi uma visão que o profeta Daniel teve. Então, a visão das 70 semanas do profeta Daniel, ou que o profeta Daniel teve sobre as 70 semanas de anos. Lá em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, estão descrito esse acontecimento. Agora é bom lembrar que esta visão, ela nos traz um aspecto muito importante, que é bom nós começarmos a colocar algumas questões destacadas. Primeiro, destacar que semana para os judeus, eles tinham como uma terminologia Shabuá. Shabuá significa 7 para os judeus, no hebraico. Shabuá é 7. E 7 tem dois distintivos relacionados a dias. Os judeus tinham 7 semanas relacionadas a dias, 7 dias, e também tinham 7 semanas relacionadas a anos. Então, dentro desta visão, foi 7 semanas relacionadas a anos. Essas 7 semanas relacionadas a anos dá uma totalidade de 490 anos. Lembrando que o ano, ou o tempo do ano, lá em Israel, não é 365 dias, mas são 360 dias. Então é bom nós termos isso em vista para podermos melhor compreender. Quando o profeta Daniel teve a visão, ele estava pensando nos 70 anos. Não podemos confundir 70 anos com 70 semanas de anos. Os 70 anos foi a profecia que o profeta Jeremias profetizou sobre o tempo em que Judá ficaria no cativeiro. Então, os 70 anos. Agora, a visão que Daniel está tendo, ele teve pensando nesses 70 anos que justamente Judá estaria em cativeiro. Agora, as 70 semanas de anos, ela tem um sentido profético com outra conotação. Ela é trazer justiça, ela é trazer juízo, mas também é expiar a iniquidade e acabar com a transgressão. Então, agora nós vemos que ela tem esse tempo de 490 anos, ele segue uma sequência cronológica e ele tem o seu início no ano 444. Alguns contabilizam erradamente ano 538, quando Ciro ele assinou o edito para a reconstrução do templo e a volta do povo que estava no cativeiro para Jerusalém. Mas não é essa a data de 538. A data que inicia as 490 anos, ou 70 semanas da visão de Daniel, é justamente 444. O ano 444, antes de Cristo, foi o momento em que Artaxerxes assinou o edito para a reconstrução do templo da cidade e a reconstrução dos muros de Jerusalém, reestruturar a cidade e a protegê-la com os muros, trazer a segurança com os muros. Com isso, Neemias é destacado para ser o líder, para ser o governador, e todo o transcurso desse período de reconstrução da cidade e reconstrução dos muros resulta nas primeiras 7 semanas, que são os 49 anos. Então, o primeiro período dessas 70 semanas são 7 semanas de anos, que seria 7 vezes 7, totalizando 49 anos, que foi o período da reconstrução de Jerusalém e também restauração dos muros. Agora, quando desse período de término
de encerramento da reconstrução de Jerusalém até o nascimento do Messias e a morte do Messias, nós contabilizamos 62 semanas. Então, tem mais 62 semanas que elas começam a contar a partir de quando encerra a reconstrução da cidade de Jerusalém e vai até lá o período do nascimento e após então o cumprimento do ministério do Messias, de Cristo, o ungido é tirado, ou seja, ele é morto na cruz e então após a sua morte nós completamos as 62 semanas. 62 semanas com as primeiras 7 semanas, nós já temos aí duas fases das 70 semanas e agora completamos então com essas duas fases 69 semanas. Então agora, quando completadas já estão as 69 semanas, nós temos um intervalo. Esse intervalo é denominado período da graça, ou a dispensação da graça. É um período da igreja. Nós contabilizamos então esse período do início, desde lá do Pentecostes, quando a igreja nasce, até a igreja ser arrebatada. Quando nós podemos relacionar e correlacionar, inclusive, com as 7 eras da igreja, comparando com as 7 igrejas da Ásia, a era de Éfeso, a era de Tiatira, a era de Pérgamo, a era de Laodiceia, e assim vai. Então as 7 igrejas da Ásia, nós podemos colocar como as 7 eras da igreja, e nós estamos justamente nesse transcurso, desse intervalo, dessas 7 eras da igreja. Quando ocorrer o arrebatamento da igreja, aí nós encerramos o intervalo desse período entre as 69 semanas e a 70ª. Aí o intervalo é encerrado e aí entra-se na 70ª semana, que é a última semana da contabilidade cronológica. Essa última semana ocorre ou inicia a ocorrer, inicia a ser contada após o arrebatamento da igreja. Aí nós temos 7 anos, que são divididos em 3 anos e meio cada período, ou cada parte. A primeira parte, como está aí descrito em Daniel 9, 24 e 27, o príncipe que havia de vir, ele assina um acordo, falso acordo de paz com Israel, que é já no primeiro período, a primeira parte dos 7 anos, que é a denominada tribulação. Ele assina esse falso acordo, é aí que é montada toda a estrutura da confederação das 10 nações, é aí também que ocorre o sistema único religioso e o sistema único econômico, a Babilônia espiritual e a Babilônia econômica. Agora também, neste momento, é que vai surgir então falso profeta e todo o desenrolar lá dos 7 selos do Apocalipse capítulo 6, como também das 7 trombetas ali do Apocalipse capítulo 6. Agora, quando entramos na última parte, que é os últimos 3 anos e meio, é quebrado os acordo ou pacto, falso acordo que o anticristo faz com Israel, é quebrado esse acordo de paz, e é um período então que Daniel ele denomina o período da assolação, o período do assolador, porque o anticristo agora vem assolando e vai assolar todos os judeus, e os judeus que rejeitarem, recusarem, porque irão ver, sentir, perceber que erraram, irão visualizar que erraram, que o Messias realmente era quem eles transpassaram. Eles então tornar-se-ão, nesse momento, defensores da causa do Messias e irão morrer como mártires. Este momento
que morrem, muitos judeus que morrem como mártires. E aí é um outro assunto para uma outra aula que nós iremos tratar. Mas nesse período, então, da grande tribulação acontece esses acontecimentos, as mortes dos mártires, acontece a assolação sobre Israel, a assolação sobre a terra de Jerusalém. É o momento que o anticristo vai imperar e dominar para assolar toda a terra. E é o momento em que o falso acordo é quebrado, e é o momento, então, que também acontece no final desses 70 semanas, ou no final dessa 70ª semana, na última parte, que é a grande tribulação, lá de a pedrinha que sai da rocha sair, que é Cristo, vindo ele agora na nuvem, com grande poder e glória, junto com a sua igreja, junto com a sua noiva, e então dar o fim à 70ª semana, deflagrar o final da 70ª semana com a batalha do Armagedon, aonde ele põe fim a todo o sistema e a todo o momento e a todo o cenário criado e proporcionado pelo anticristo e seus coadjuvantes, e vindo assim então encerrar o período da 70ª semana e iniciar outro período escatológico. E aí são assunto para outras aulas que nós estaremos tratando. Então, a 70ª semana em si, ou as 70 semanas, que elas são divididas, como nós vimos, em 3 partes, e assim é que nós podemos explicá-la como nós explicamos. E aí outros assuntos nós veremos nas nossas próximas aulas, que eu convido a você a estar participando conosco. E agradeço a todos e desejo assim que esses estudos possam edificar a sua vida e alicerçar você na escatologia bíblica.